a mais um vídeo, não é mesmo? Espero que esteja saindo aqui, tá? A vizinhança está com reforma. Aqui, ó. Esse aqui, ó. Cara, e assim, São Paulo não para. Olha a loucura lá. É São Paulo, ó. Vida corrida. É isso aí, ó. Olha que dia hoje. Não sei se vocês ouviram. Meu Deus. Eu também fiquei doente, lembra? Se vocês olharem o vídeo anterior, agora estou de bigode e, não sei se vocês perceberam, tô muito magro. Aqui eu tava pensando em fazer o quê? Uma ideia que eu tive. Eu queria fazer uma faixa preta. E aí aqui colocar obras de arte centrais. Aqui não é um canal que eu vou postar coisas diárias, uso como diário. Então, tudo que acontece na minha vida de bom, de ruim mesmo. E quem quiser assistir, sinta-se bem-vindo, tá certo? Bom dia, como é que vocês estão? Bem-vindo a mais um vídeo. Espero que esteja saindo aqui, tá? A gente vai estar de microfone, por quê? Tá? A vizinhança está com reforma, tá? Então, ó, se liga. Gente, São Paulo não para, não é mesmo? Se a gente for parar aqui para analisar, ó, subiu aqui, vai subir esse prédio aqui, esse aqui, ó. Cara, e assim, São Paulo não para. Olha a loucura lá, ó. Vocês deram uma olhadinha, ó. Isso aqui é São Paulo, ó. Para, trânsito, caos, vida corrida. Vocês perceberam, né? Eu tô de visual novo, né? Tô de bigode. Tirei, não é mesmo? Vocês notaram? Eu tirei o bigode. Quer dizer, tirei a barba. Perdão. Estamos também, né, com algumas pequenas reformas, né? Como sempre. A gente vai trocar uma ideia hoje, porque aconteceu muita coisa durante esse tempo que eu fiquei, né? Acho que mais de um mês. Sempre digo, eu gravo aqui os vídeos quando a gente tem alguma coisa ali que faça sentido gravar, falar e etc. Tá? E aí, eu também fiquei doente, lembra? Se vocês olharem o vídeo anterior, de fato, eu fiquei doente e eu já vou falar um pouco sobre. Como eu estava falando, eu tirei aí a barba, agora estou de bigode e, não sei se vocês perceberam, tô muito magro. Ó, 90 quilos, ó, magrinho, 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 tá? Óbvio, tá? Não tô nenhum fitness, mas, gente, para quem não acompanha os vídeos, dê uma olhada aí nas playlists, tá? Até de 5 meses até para trás, eu tava na base ali dos 115, 120 quilos. Pressão é uma parada muito louca. Falando aqui sempre no canal. E autoconhecimento, emoções, e tudo a gente cita aqui, né? Eu saí do trabalho, era algo que tava me fazendo mal, e aí eu optei aí pela atividade física, né? Diária. E aí cheguei nesse resultado aí, como vocês podem ver. Grinho, assim, perto do que eu estava, né? Então, eu estou bastante feliz aí com esse resultado, não é mesmo? Agora sim, já falamos da barba, agora nós vamos falar das mudanças do apartamento, legal? Porque quem não se recordou ou assistiu o vídeo, eu fiz uma mudança, vou falar brevemente, mas eu não vou mostrar tudo, porque a casa está bagunçada, como eu falei, tá? Antigamente, a máquina de lavar, ela ficava aqui, tá? Então, isso aí é um padrão de planta. Seria a lavanderia, e aí aqui seria a cozinha, que, enfim, tá muito bagunçado, não posso mostrar. Fiz a inversão, porque no futuro eu vou querer colocar uma bancada contínua, né, para ter mais espaço de bancada, né, e, enfim, eu não uso aqui a parte do tanque, ó, tá uma bagunça. Eu não uso a parte do tanque, então eu preferi jogar a geladeira para lá. Colocamos também uma porta aqui de correr, que, né, vocês já repararam, né? Antigamente a televisão ela ficava aqui, né? Mas o meu sofá ele é muito grande, então eu precisei, né, fazer essa alteração. E por último, vocês já devem ter visto aqui, estou tentando esconder, mas o apartamento é pequeno, então eu já vou mostrar para vocês. A alteração de hoje foi, tadã, ó, a gente tava falando sobre, né, ó, magro, como que eu tava? Bem gordinho, né? Então, vamos assistir.
E aí nós fizemos essa nova alteração, tá? E eu vou mostrar mais para vocês. Aqui são placas, né, 3D. E aí eu quis dar essa pequena imersão no lugar, né? Então ali tá a minha Alexa, tá? Aqui é uma máquina de água com gás. Acho que deve ter vídeo por aí dela. Maravilhosa, inclusive, só preciso comprar o refil. Depois nós temos ali minha decoração, né, e o meu perfume, que é um perfume ali para quase todos os dias. Mas quando acabar ele, eu estou pensando em usar ele como difusor de ambiente. Então, aí ele vai ficar assim, certo? Um presente que eu ganhei, que eu costumo ler bastante agora, tá? E minha filhota, ali um outro espacinho, né? Aí já vem ali a cozinha e, enfim, zona, tá? Então, ficou mais ou menos assim. Até uma limpada aqui na lente, porque misericórdia, o negócio tava feio. E aí a gente colocou, né? Aí o que eu fiz? Eu coloquei algumas placas retas, outras eu coloquei diferentes estilos, porque eu quis, né? Então, eu quis, sei lá, na minha cabeça falei, quero fazer uma coisa diferente, eu quero seguir um padrão, né? Aí eu falei, vou fazer ali, sei lá, uma hora assim, uma hora assado, e ficou dessa forma, tá? E aí agora a gente vai fazer ali deixa eu voltar para o meu rosto. Agora a gente, né, eu tenho uma mudança que eu tô querendo fazer, que é o quê? Vou pintar aqui a parte ali de cinza, né? Eu acho, né? E aí aqui eu tava pensando em fazer o quê? Uma ideia que eu tive. Eu queria fazer uma faixa preta. E aí aqui colocar obras de arte centrais. Tava pensando muito nisso, sabe? E aí eu queria fazer essa obra de arte central, tá ligado? Então, tô pensando em fazer isso, né? E lá no fundo lá, pintar a porta de laranja, já teve vídeo no canal, eu pintei, só que infelizmente deu errado, porque a porta ela tinha que ser preparada, tinha que ser lixada, passar verniz, eu não sabia disso, eu achei que era só pintar e já era. Idiota, né? Mostramos decoração, mostramos visual novo, como eu disse, muita coisa aconteceu, e como eu sempre digo, aqui não é um canal que eu vou postar coisas diárias, até porque eu não ganho isso, não vivo disso, enfim, vocês entendendo o que eu quero dizer, né? E aqui eu uso como diário. Então, tudo que acontece na minha vida de bom, de ruim, de intenso, de desconstruído, de disruptivo, enfim, eu coloco aqui. Aqui é o lugar que eu troco ideia comigo mesmo, e quem quiser assistir, sinta-se bem-vindo. Aconteceu várias coisas durante esse tempo que eu não gravei o último vídeo, né? Eu fiquei muito doente, tá? Até hoje eu não sei o que era. Eu tive um problema ali respiratório, quase ali real, eu me senti que eu ia ir de arrasta para cima, porque de fato consegui tomar controle da minha, tipo, respiração. É que eu não sei onde tá agora, mas até bombinha eu ganhei, né? Então foi muito complicado, eu fiquei um mês, tá? Um mês só em casa, remédio. E aí, para quem não sabe, hoje eu trabalho na mesma segmentação, só que não é CLT. Se eu trabalhei, eu vou receber. Se eu não trabalhei, eu não vou receber, entendeu? E aí, eu trabalhei doente, e gastei metade do cachê que eu ganhei em remédio. E não melhorei. Né? E aí, enfim, uma frustração absurda. Amém. E aí agora a gente vai dizer o que a vida aconteceu, né, durante cá. Primeiro ponto que eu queria deixar aqui sobre trabalho. Como eu disse para vocês, o trabalho hoje, eu não sou CLT. Exerço a mesma função, mas como PJ. Tá? Suas vantagens e suas desvantagens. Tá? Até o momento, assim, eu não queria voltar para a área, mas, né, isso aqui chama, né? Então eu precisei, né? Porém, intermédio a isso, eu fiz uma coisa que eu não fazia há muito tempo, tá? E vou colocar aqui brevemente para vocês entenderem o porquê disso, tá? Para quem não sabe, Luz Versal, o nome, eu que criei,
tá? Se você vê em outro lugar aí, mentira, eu que criei, tá? É até um pouco importante porque antigamente o nome era muito esquisito, né? Aí agora eu tô vendo algumas páginas, alguns Instagrams, alguns até aqui no YouTube, com um nome, quando não é igual, é meio parecido. Tipo, é engraçado, né? Mas amém. Então, eu sou o criador do Luz Versal, meu nome é Wesley Campos, e eu, quando criei, eu não queria ser uma caixa, né? Tipo, aquele cara comum, né? O cara homem, 30 e poucos anos, e faz aquilo e se nomenclatura com aquilo, né? Aí eu vou te dizer o porquê. Eu não queria ser o Wesley Campos Fotografia, né? Eu queria que eu tivesse uma marca, um branding, aonde ela poderia ser um universo de possibilidades, sacou? E aí veio o nome, Luz Versal, tá? Então é bem complexo a ideia de como foi. Eu lembro de estar escrevendo na agendinha, e aí eu escrevia tudo que eu gostava, e aí, enfim, o nome veio daí. Então, antes de marca, antes de processos criativos, antes de tudo que vocês imaginarem, de óculos, de tudo que vocês imaginarem, Luz Versal veio da fotografia. Luz Versal veio da vontade de criar. Luz Versal veio da vontade de sempre se prostrar, a se desafiar, a criar projetos autorais diferentes e o nome disruptivo, que é algo que eu levo hoje, toda hora eu tô falando aí, porque eu me considero uma pessoa disruptiva, uma pessoa ali fora do padrão. O Luz Versal, ele veio disso, certo? Porém, como vocês veem aí, acabam acompanhando a minha jornada, ela se segmentou a muitos baixos do que altos, por incrível que pareça, né? Eu acabei tendo que vender equipamentos, eu acabei tendo que modificar a minha rotina, né? E aí eu abandonei o meu sonho. E também pessoas que não só não valorizaram o meu trabalho, como também desmereceram o meu trabalho, né? E aí eu acabei ficando muito chateado, fiquei muito triste, fiquei muito decepcionado com a área, e eu não quis mais voltar. Vendi todos os equipamentos, segui minha vida, tá? O tempo se passou, não quis voltar, né, com fotografia, com filmagem, com enfim, e aí tentei a marca, como vocês podem ver, legal? Porém, eu fiz esses dias, assim, um mês e meio atrás, um pré-wedding pro meu irmão e para minha cunhada. E isso foi incrível, porque acendeu uma chama que eu nunca tinha sentido, quer dizer, assim, senti, mas fazia muito tempo, é isso que eu quis dizer. E aí eu acabei refletindo sobre, sabe? Porque parece que eu tô tentando fazer um monte de coisa, tá? Mas calma que a marca, vocês vão entender. E eu tô pulando parte do que é a essência do Wesley, não do que é o do Luz Versal. Porque o branding, ele foi criado. E nós já entendemos o que é Luz Versal. Luz Versal é para ser um universo de possibilidades. Então, Luz Versal ele pode ser fotografia, ele pode ser uma marca de publicidade, ele pode ser uma marca. Essa sempre foi a ideia. Sacou? Mas e o Wesley? É aí que tá. E aí eu tô pensando muito sobre, tá? Tô pensando sobre, porque de fato eu preciso entender o que eu quero, sabe? Porque assim, é legal ter uma marca, é legal, só que você precisa fazer alguma coisa que te preencha de fato, sacou? Você se sentisse e falar assim, pô, é isso que eu gosto de fazer. E tipo, a marca é legal, mas eu sinto que eu ainda não consigo colocar o que eu, né, a parte de criar, de fato, né? E aí foi isso que aconteceu. Eu criei um pré-wedding, isso despertou um desejo, um interesse, e talvez a gente tenha planos futuros aí para o Luz Versal. Então, Luz Versal vai existir o Luz Versal Studios, provavelmente, que é o que a gente está fazendo aqui agora, vídeos, tá? Isso aqui talvez possa virar uma plataforma
talvez mais dinâmica no futuro, não sei, tá? E luz versal marca, tá? Mas luz versal marca já tá aqui, o negócio já tá lá, validou e vai ficar lá. Quem quiser, amém. Quem não quiser, amém. E aí o Luz Versal Studios vai ser onde eu vou ali me divulgar. Desculpa. Agora um outro ponto que também eu preciso mencionar, né? Falei sobre apartamento, falei sobre marca e eu sempre falo sobre a minha vida pessoal. Quem aqui assiste e vê sabe que eu compartilho ali parte de tudo porque eu digo que aqui é meu diário. Legal? Vou ser breve porque é recente e ainda, de certa forma, dói um pouco. A gente tenta disfarçar da maneira que dá, mas a gente acaba se frustrando, como eu disse, né? Duas áreas hoje que eu menciono para as pessoas que me conhecem, próximas a mim, eu falo que duas áreas assim que eu acho que eu me sinto frustrado é trabalho e relacionamento. Tá? Eu estava aparentemente num relacionamento e eu sou um cara, não parece, eu acho, mas de muita intensidade, sacou? E eu não me importo, tá? De falar sobre isso, de comunicar sobre isso, porque eu acho que as pessoas elas precisam de pessoas assim, né? Com maior intensidade. Porém, claramente, existem também distoâncias da minha parte, tá certo? Então, obviamente, sou ser humano, não sou perfeito. Eu erro, né? Mas é difícil quando, dentro de uma perspectiva de relação, só você é o errado, sabe? E aí, né, esse relacionamento não deu certo, mas o ponto-chave não foi não dar certo, porque ninguém é obrigado a ficar com ninguém. Mas o ponto é criar uma narrativa para não dar certo, sacou? E isso me deixou muito mal, né? Até agora eu estou meio mal, porque você dedica novamente, tá? É que eu, não, obviamente, eu não vou dar detalhes, né? A gente faz, a gente tenta na medida do que cabe, né? E a maior adversidade de todas é estar desempregado. E mesmo assim, você fazer. Então, tipo, na minha visão, é uma entrega muito maior. Poxa, você tá fazendo, tá tirando da onde você não tem. E eu coloquei coisas que me frustravam, falei coisas que não, e simplesmente. E não só isso, né? A pessoa, ela cita, é, enfim, falou pessoas próximas, né? Isso só para finalizar, para vocês entenderem a história para onde eu quero chegar, né? Que eu despertei gatilhos. Na minha visão, eu acho isso muito grave, né? Porque uma pessoa que desperta isso é uma pessoa que faz muito mal, né? E aí isso me deixou muito mal, porque talvez no lado de lá, talvez tenha sido gatilho. Talvez. Talvez. Só que como saber, sendo que a pessoa nunca se abriu? Como eu me abri para essa pessoa? E eu tinha falado que eu perdi pessoas e isso e aquilo. E talvez parte do gatilho dela foi o meu. Do momento que eu estava perdendo, foi o gatilho dela de, sabe? E aí ela foi e passou essa narrativa. Isso me deixou muito mal. Muito mal. Enfim, não vou mais entrar em detalhes. Acho que já entrei em muitos detalhes. Mas eu fiquei com uma coisa na minha cabeça de tipo assim, será que eu vou dar certo? Será que o problema sou eu? Porque depois que você escuta o termo, isso me deu um gatilho. Tipo, você pensa que você é o errado, gente. Assim, se eu tivesse todos esses problemas, talvez eu não me abriria
a minha vida aqui para vocês. Então, aqui, se vocês olharem o vídeo, tem eu chorando, eu nervoso, eu triste, eu... Então, eu sou o tipo de pessoa que tem que ser o mais transparente possível. Até nesse momento aqui. Então, eu não sei o que rolou, sacou? Não sei se ela tinha uma outra pessoa engatilhada. Não sei se para aquilo, para ela foi algo. Enfim, não sei. Eu só sei que a pior coisa que tem é você tentar, né? Eu ainda tentei ainda falar com ela, fiz uma ligação, que para mim é o suficiente, tá? Eu não vou ficar ligando 70 mil vezes. A pessoa já entendeu que eu quero falar com ela. Não atendeu. E aí, no outro dia, a pessoa vai lá e fala sobre isso, sabe? Falando que eu até poderia, mas já que rolou o gatilho, sabe? Tipo assim, uma hora o término era uma coisa, outra hora o término era outra. Enfim, mano, uma bagunça, né? E aí não é sobre gostar, assim, né, obviamente eu estava sentindo coisas por essa pessoa, mas é sobre, eu acho que, o respeito afetivo, sacou? Porque eu jamais faria isso. E aí eu fiquei muito mal e ao ponto de não querer fazer nada por pelo menos aí acho que uns 4 dias, 5 dias. Aí você fala, nossa, mas até que você se recuperou rápido. Claro, porque no antigo relacionamento antes desse eu fiquei 6 anos sozinho. E hoje eu não vou me permitir mais a fazer isso, porque no final das contas é o que as pessoas elas querem e é uma dica que eu te dou, tá? As pessoas às vezes elas nem de certa forma te ama ou gosta de você de verdade, mas elas querem se sentir nesse conforto de achar que você está sofrendo por ela. É uma mutilaçãozinha, né? E eu não me permitia isso. Eu fiquei mal sim, tá? Eu fiquei triste sim, tá? E eu decidi pausar no momento que eu vi que essa pessoa estava também seguindo a vida dela. E eu falei, não, peraí, ela tá seguindo a vida dela, por que não seguir? E aí entrou a fase que eu te falei, mais magro, enfim, indo trabalhar e etc. Mas o que eu quero dizer é que eu fiquei mal, estou mal, e aí fica aquela incógnita, né? Será que, tipo, relacionamento é para mim? Será que talvez eu seja o problema? É uma pergunta que eu faço. Né? Eu acredito que uma pessoa que seja ruim, uma pessoa que passe por isso, ela não fica se perguntando se ela é ruim ou bom, ela só segue fazendo. Porque para ela, sendo bom ou ruim, ela vai fazendo, ela nunca vai ver essa perspectiva, sacou? Então, foi isso. E aí é isso aí que aconteceu na vida de Wesley. Né? Então a gente teve muitos acontecimentos. Tem um outro ponto importante. Estava trabalhando, né? Pra quem não sabe, eu levo o bordão Minha Joia ainda. E aí eu encontrei meu amigo, mano. Ele, né? Ele falou, mano, não, mas quem falou Minha Joia foi você, caso eu. E aí eu achei tão da hora a maneira que você falou que eu peguei pra mim, enfim. Mas o bordão combina muito mais com ele do que comigo, né? Então eu acho que estamos ali juntos, ali com esse manto aí. E aí encontrei ele, nós trocamos uma ideia, a gente trabalhou juntos, mano, por acho que 4 anos. E mano, é um cara de uma energia surreal. E, enfim, várias coisas aconteceram no decorrer, né, dessa jornada até aqui. Então, houve partes criativas, relacionamentos frustrantes e várias séries de outras coisas, tá? E o vídeo é esse. Espero que você tenha gostado, tá? Resumi muitas coisas aqui e, num breve momento, eu volto, tá certo? Meu nome é Wesley Campos. Seja a vida, seja a luz. Bem-vindo ao Luz Versal. Tamo junto.